Augusto e Ellen, eu quero ouvir vocês a respeito de duas informações. Primeiro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem à Rádio CBN que uma eventual cassação, né, traria mais confusão ao país. E o presidente do TSE, o Gilmar Mendes, afirmou que o julgamento vai levar em conta, sim, todas essas implicações do caso. Ou seja, os julgadores poderão analisar as coisas sob a luz do momento político que o país passa. Comentem isso, por favor. Vocês acham que é por aí? É inevitável que se passe por esse filtro da política? Eu acho que tem duas questões para a gente analisar aí. Juridicamente, analisar a chapa e olhar pela ótica do que tudo indica o voto do relator Herman Benjamin é a forma mais correta. Quer dizer, não tem como você julgar a chapa de forma separada. Houve, aparentemente, o que tudo indica uma irregularidade e que envolve os dois, e o que levaria, provavelmente, a uma cassação da chapa. Tecnicamente é julgamento por uma semana. Exatamente. Agora, por outro lado, a gente precisa pensar também na questão, e aí eu não vou nem falar do que o Fernando Henrique falou ontem em entrevista. Eu vou retomar a coluna que o Hélio Gaspari fez na semana passada, na Folha de São Paulo, que quem não leu, eu recomendo que leia. Tem um monte de argumentos que são os mais corretos, me parece, em relação a essa questão. E ele fala o seguinte: nós vimos umas manifestações de rua que foram muito fracas, muito enfraquecidas. O povo parece que saiu das ruas, não tem mais a mesma ânsia de cobrar aí dos políticos como se cobrava lá em 2013. Se o Temer sai esse ano, quem vai ser substituído vai ser escolhido de forma indireta por um Congresso que está todo ele enrolado na Lava Jato, todo ele preocupado, como a gente está vendo no último ano, em se livrar e se safar de processos dentro da Lava Jato. Quem nos garante que quem vai ser colocado lá vá cumprir o calendário eleitoral e realmente convocar eleições para 2018? Quem nos garante que quem vai ser colocado no lugar do Temer é alguém de conduta ilibada e que mereça mais respeito e confiabilidade que o Temer, ainda que seja pouca confiabilidade e o respeito que a população talvez deposite nele? Então, na primeira questão, a Constituição não garantiria essa questão que você colocou? Em tese, a história do Brasil já mostrou em outros momentos que a situação é complexa e que nem sempre isso é respeitado. Então, esse é o nosso grande dilema nesse momento, né? A gente teria um mandato, um tampão do mandato tampão, né? Já que as eleições são no ano que vem, e de muita insegurança. Augusto. O título do artigo do Hélio, aliás, é Fica Temer, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, esse tipo de solução política deve ser encontrado pelos políticos. O que eu acho lamentável é ministro do Supremo dando palpite e deixando claro que vai julgar politicamente, como tem feito Gilmar Mendes, presidente do TSE. Vou dar dois exemplos que mostram como cabe aos políticos esse tipo de decisão. Em 1961, quando o Jânio renunciou, o Congresso conseguiu casuisticamente, mas conseguiu implantar o parlamentarismo para evitar a guerra civil prenunciada, né, pela rebelião iniciada no Sul, pelo Brizola, com apoio do Terceiro Exército. Em 7 dias foi implantado o parlamentarismo, ponto. Ali se fez uma travessia branda, até que o Brasil chegou à confusão de 64, adiaram por 3 anos o confronto, e em 64 também o Auro de Moura Andrade, que era presidente do Senado, para que a votação se desse, como exigia a Constituição, numa determinada data, ele parou o relógio do Congresso à meia-noite. Parou, segurou, então votaram na data, quando já era o dia seguinte. Tudo isso eu vejo agora, um ministro do Supremo, alguém do Judiciário, não pode fazer isso. Porque você cria um precedente que é o seguinte, tá bom, então se é para julgar o caso pensando em tudo, o assassino que tem 3 filhos em casa e é arrimo de família, como é que a gente vai fazer? E as crianças? Exato. Você começa a entrar num pântano que não tem fim. Então isso era caso para os políticos. Como os políticos não têm imaginação, nem isso, hoje, e como sobra imaginação da pior qualidade aos ministros, nós estamos vendo o Brasil enfrentando a judicialização, a politização do judiciário, que está decidindo tudo.
Ele deveria, pelo menos, não dizer isso. Parece cinismo? Não. Não, claro que os fatores externos interferem, mas não diga isso. Sim. Vamos considerar tudo. Você cria um precedente perigoso.